né? Então, a gente fiz para escapar do exército, não escapei, voltei, fiz a educação física, vestibular, passei até bem, graças a Deus. Na época tinha aqueles negócios de colocação, coisas. Passei em segundo lugar lá. Aqui eu já tinha passado em 11º, né? Não era muito ruim, não, era mais ou menos. E o que aconteceu? Eu resolvi na época fazer os dois de uma vez só. Então eu estudava de dia aqui o dia inteiro na agronomia, porque era de manhã e à tarde, de aula o dia inteiro. E à noite eu ia para Muzambinho estudar educação física. Eu consegui fazer isso por 1 ano e meio. Mas daí estava chegando aquelas matérias mais difíceis lá, que era anatomia, essas coisas, eu tinha que dedicar mais tempo. E eu acabei arrumando um serviço lá nessa época. Eu fui morar em Muzambinho, trabalhei no hospital lá, como auxiliar de uma área de fisioterapia que tinha lá dentro do hospital de Muzambinho. E eu tranquei a matrícula aqui e nunca mais voltei. E aí você gostou da área mesmo? O teu negócio era esporte mesmo? Não, e sempre foi. Na época, eu disse antes para você aqui, eu fiz agronomia para escapar do exército. Né? Aí depois as forças da te levaram para a própria vida mesmo me tiraram de lá. E você sempre gostou mais de futebol? Ah, sempre. Desde a entrada, desde a adolescência? O que eu mais gostava de fazer na adolescência ali, as 3 coisas que eu mais treinava na época era handebol, natação e judô. Vamos falar do trabalho no Clube dos 30, porque você acabou de se formar na faculdade. Eu não acabei de formar. Quando eu entrei no Clube dos 30, eu estava estudando. Você estava estudando ainda? Eu tinha entrado na educação física naquele ano. O presidente que tinha sido eleito no começo do ano era o seu Rubens da Biba, hoje falecido, que eu devo muito a ele. Ele foi me procurar porque sabia que eu gostava de esporte, porque eu já dava aula antes de estudar. Naquela época eu podia, por gostar de esporte, né, a gente podia dar aula. No caso do seu Afonso, por exemplo, ele nunca foi professor de educação física, formado, mas gostava, fez cursinhos, e aquilo que eu gostava. Eu era substituto, já substituía no antigo SIC, antes de tornar a potência que é hoje, era estadual, misturado lá, aquelas tinha a escola anexa e o SIC. E eu já dava aula. Então ele veio me procurar para mim se eu toparia entrar com ele. Para formar times do Clube dos 30. Qual foi a ideia? A ideia primeiro era dar aula para os homens. Já aquela aula que eu dava de madrugada lá, às 4 horas da manhã, para os homens. E daquilo ali, não, mas já era aula de quê? Aula de ginástica para os homens. Eu tinha ali, começou com 6 homens, e quando eu saí tinha mais ou menos uns 30. E mulher eu comecei com umas 8, quando eu saí tinha 75. Em vários horários. E como eu ia ter que trabalhar e tinha um salário bom para aquilo, não era ruim o salário não, aí ele falou, não, então você vai ficar o dia todo aqui então, você vai fazer a escolinha. Nós fizemos aquilo tudo que foi feito lá, aquele tanto de criança o dia inteiro lá. Como é que você pensou até brigavam com os pais para época de férias, não sair de casa porque tinha as Olimpíadas de férias, ainda queria trazer os parentes de fora para jogar. Eu não esqueço disso de jeito nenhum, e aquilo ficou marcado na vida desse pessoal até hoje. Porque chegava em julho, tinha gincana de férias. Tinha, julho e dezembro. Julho e dezembro. Em janeiro. Tinha gincana de férias. A Olimpíada de férias. E aquilo pegou tanto no coração da mãe. A moçada gostava tanto daquilo que brigava com o pai que não queria nem saber de praia, queria saber de ficar ali. Ficar aqui. E como é que você pensou aquilo, Alex? Aquela estrutura que você montou que depois você levou para o polo esportivo? A ideia, você não levou a turma, você levou a ideia. Como é que você pensou aquilo? Aquilo ali, como foi o meu primeiro trabalho como coordenador de uma área geral, assim, a gente fazia tudo sozinho. Era só eu no Clube dos 30. E, para ser sincero, eu não sabia nada. O que eu aprendia na escola, eu aplicava ali. Você estava trocando informação, lutando por causa daquilo ali. Vinha ideia na cabeça, porque eu sou meio desse tipo de dons que Deus coloca na nossa vida, que você vai descobrindo. Eu para criar as coisas, é rapidinho. Sempre me vem ideia nova na cabeça. O pessoal lá da igreja fala, vai ficar perto da Alex ali, é a dureza que ele põe para trabalhar toda hora. Mas é coisa que vem fazendo, e lá surgiu as ideias, Olimpíada Interna, e por gostar muito de promover as coisas, não era diferente lá, tanto de lá depois, que eu saí de lá no meio de
88, se eu não estou enganado, num problema, não vou entrar no mérito da questão, e eu saí de lá à noite, acertava comigo, na parte da manhã do outro dia, o Dr. Jorge estava na porta da minha casa, você já está empregado lá no pós-esportivo. Aí foi você e o Marcelo? O Marcelo já estava Já lá. estava lá. É, o Marcelo que começou com o pós-esportivo na inauguração. Eu, ele e os Zuz, nós trabalhando naquele processo de inauguração do pós-esportivo, mas eu não era funcionário. Era funcionário do clube só. O Marcelo que foi funcionário lá. Assim que o Dr. Jorge, na época, ficou sabendo que na noite que eu tinha saído do Clube dos 30, ele foi atrás de mim. Não, você já está você vai começar amanhã. E assim foi. Mas até 94. 94. Teve uma... pessoal que nosso, né? Eu fui, só porque eu fui pra praia. Eu fui passar uma semana em Porto Seguro, em 94. Vossa Senhoria não me deixou jogar o time de Machado, viu? Ainda bem. Isso aí, olha, eu nunca vou te perdoar disso. Tá? Eu só uma semaninha de praia, eu faltei só uma semana de treino. Mas naquela época você sabe que era assim, né? Era assim. A O negócio era assim. concorrência era grande. Pô, era bravo, meu amigo. Então bobeia pra você ver se eu não fico fora do time. Tudo gera coisas boas e tudo gera problema. Na época que eu saí do Clube dos 30, pela maneira que aconteceu, criou-se aquela turma que queria comigo para o esportivo e aquela turma que Queria ficar no queria ficar no clube e aquela turma que queria para o polo e queria para o clube. Mas o clube ficou jogado, né, na época. Da qual eu fazia parte, eu jogava nos dois times. Nos dois times. E quando tinha aqueles campeonatinhos internos, tinha o time que era do clube que jogava com o polo misturado com os meninos, entre aspas, uma classe social um pouco menor, não podia ir para o clube, misturou e deu aquele time. E aí tinha o time do Cacá Clube lá, que era do Marquito, aquilo saía faísca. Saía faísca, isso era fogo mesmo. Né? Aí promoveu lá, tinha o JS, que era a turma do clube, o JS, o Cacá Clube, tinha os dois times do Poli. Né? Eu acho o gol mais bonito da minha vida que eu vi até hoje foi o gol do Vieira contra, lembra? Um canudo que ele deu o sabão ficou parado. O que é isso? Ficou louco. Tá. Aí nós montamos bons times aqui nessa cidade, né? Bons times. O time de basquete era bom, o time de vôlei masculino era bom, o time de handebol era um show, o time de salão que foi pro Jimmy e ficou em terceiro, não foi isso? Terceiro lá em Uberlândia. Vamos falar disso, Alex. Como é que foi isso? Porque foi a melhor... Tá. Vamos segurar.